Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Estão me ouvindo bem? Alguém responde, por favor? Estão me ouvindo bem? Eu estou ouvindo muito bem. Estão Sim, professora, seu áudio tá bom. Sim, professora, bem. Sim, tá normal. Estão visualizando o slide? Sim. Sim, normal. Tá distante o slide. Não dá para ler, não. Sobre os testes. Vamos terminar essa demanda de testes, falando de testes, para a gente iniciar uma nova sessão. Aí ficou faltando alguns testes, dentre eles o método semi-quantitativo. Esse semi-quantitativo, ele é baseado na difusão, tá? Ele também é conhecido como método que são diversos discos no local onde estão contidos antibióticos diferentes ou disco de papel impregnado. E ali são distribuídos em zonas distintas de uma placa que contém meio de cultura. Qual o intuito ali? Esse meio rico em nutrientes, no qual as substâncias, as bactérias, elas vão se proliferar. A intenção é colocar ali, tá? Para que haja proliferação de bactérias e a partir daí se consiga perceber e ter certeza sobre a antibiótico-terapia que será aplicada. Qual é que a bactéria é sensível e qual é que ela é resistente? A gente explicou para vocês na aula passada que existe a resistência da bactéria a alguns certos tipos de antibiótico. A gente precisa primeiro identificar qual é a bactéria e, a partir daí, fazer o antibiograma e saber qual é a resistência e qual é a sensibilidade dessa bactéria. E um desses meios é o método semi-quantitativo, tá? Onde a gente pega vários discos de distribuição em zonas distintas de uma placa que contém o meio de cultura, para identificar a sensibilidade e a resistência bacteriana. Aí sempre vai envolver a concentração inibitória mínima, que é o SIM, que é o quê? É a menor concentração de antibiótico capaz de inibir o crescimento microbiano. E já a concentração bacteriana menor concentração da droga, que inibe pelo menos 39,9% do inóculo bacteriano. Então, a partir daí, a gente vai saber qual é a concentração mínima do SIM e também do CBM. Qual antibiótico aquela bactéria ela resiste e qual antibiótico ela é sensível, tá bem? Então, aqui a gente tem, ó, uma placa de Petri, tá? Com os halos de inibição, ó. Aí aqui é um processo de investigação, tá bem? Na cultura, para se saber qual tipo de bactéria e qual é a resistência que ela apresenta, só para você ter uma noção de como é, tá? E a gente tem também o método quantitativo baseado na diluição. Diluição, o nome fala por si, é diluir, tá diluído. É um método quantitativo baseado em vários recipientes, com diluição de antibióticos, tá? Só um pouquinho, vamos só admitir quem está querendo. Professora. Professora. Pode falar, estou lhe ouvindo. O slide não está aparecendo aqui, não. Pode ser a sua internet, que está aparecendo para todos os seus colegas. Nesse momento, quem está aparecendo sou eu. Eu estou aparecendo para você? Não, professora, não estou vendo, não. Então, é a sua internet, porque eu estou aparecendo para os seus colegas nesse momento.
Você precisa sair e entrar novamente. Pode ser a sua internet, tá? Melhor você sair e entrar novamente, que aí eu vou te admitir aqui. Sai novamente para a gente ver, tá? Só um pouquinho, a colega vai só sair e vai entrar. Vamos lá, Joyce? Professora, eu vou fazer o mesmo também. Vou entrar e vou sair, viu? Vamos voltar, pessoal. Tá? Extinção é o que dilui, tá? É uma série de recipientes com diluições de antibióticos progressivamente menores, tá? São inolucadas com o micro-organismo analisado e quando a concentração inibitória mínima é calculada, ela pode ser comparada com os valores conhecidos para a relação entre a bactéria e o antibiótico. Também é um método, tá? Esse quantitativo baseado na diluição. Todos eles, a intenção é descobrir qual antibiótico aquela bactéria é sensível e qual antibiótico aquela bactéria apresenta resistente, tá? Comumente, a nossa intenção é saber qual o antibiótico aquela bactéria é sensível. E aí, o antibiograma, ele vai mostrar isso pra gente depois da análise. Certo? Vamos adiante. Deixa eu só ver se tem alguém querendo ser admitido. Tem sim, só um pouquinho. Oi, Marta, tudo bem? É para isso. Boa noite, como é que vocês estão? Semana tá bem? Então, vamos. A unidade 4, a 4.1, ela fala de comunidade, saúde e meio ambiente, tá? Então, essa comunidade de saúde e meio ambiente fala especificamente da relação do homem, de um modo geral, tá? Com esse meio ambiente, com esses micro-organismos do dia a dia. Quando a gente fala de comunidade, saúde e meio ambiente, especialmente pelo seu tamanho reduzido e pela diversidade na natureza, e pela apresentação de estados resistentes, como esporos, os micro-organismos, eles são capazes de habitar grande parte dos ambientes em que vivemos. Aí ele se coloniza onde? Colonizando a água, o solo, até mesmo compondo a microbiota natural dos seres vivos, tá bem? Então, existe uma relação muito íntima entre a comunidade, tá? Saúde e o meio ambiente. Eu queria que vocês
fizesse uma pesquisa para mim, já anotassem aí que a gente vai solicitar para que vocês pesquisem sobre a ecologia microbiana. Anotem aí, tá? Sobre a ecologia microbiana. Pesquisar sobre ecologia microbiana. Ok, pessoal? Anotaram? Pesquisar sobre ecologia microbiana. Ok, professora. Anotado? Ótimo, excelente. Então, vamos lá. Quando a gente fala dessa ecologia microbiana, a gente fala do estudo, tá? Do estudo em que está relacionado ao comportamento e atividade dos seres vivos em seus ambientes naturais. Em especial, em destaque, as relações que formam entre si, essa ligação, essa intimidade, e com os demais indivíduos e com o ambiente abiótico. O que a gente chama de ambiente abiótico? É o meio no qual não há vida. E biótico refere-se ao quê? Aquilo que é característico dos seres vivos, ou está vinculado a eles. Então, biótico é característico dos seres vivos e está vinculados a eles. E o abiótico não é um meio no qual não há vida. Então, a gente precisa destacar que tem que existir um equilíbrio, tá? Em tudo aquilo que é patogênico, que existe patogenicidade de um agente microbiano invasor e um sistema de defesa do nosso corpo, do nosso organismo, que acaba gerando doenças e é estabelecido e viabilizado em um ambiente. Então, certas doenças que o homem, de um modo geral, quando a gente... homem de um modo geral, né? Ele adquire, ela está ligada, está intimamente relacionada ao meio ambiente que ele vive, tá? Quando as pessoas vivem em bairros que não têm saneamento básico, elas estão mais vulneráveis a doenças, tá? Quando as pessoas vivem em uma comunidade, em um bairro, e não fazem uso de uma água potável, elas estão vulneráveis a doenças. Então, esse meio ambiente, ele está intimamente ligado às relações que a gente constrói, tá? Entre o homem e esse meio ambiente. Então, esse ambiente que nós vivemos, ele tem que ser o mais limpo possível, tá? Ambientes insalubres são ambientes causadores de doenças. Oi. Professor, a Raquel está pedindo para entrar. Oi. Aí. A Raquel está pedindo para entrar. Quem estava aqui já foi admitido. Não tem ninguém mais aqui, não. Quem estava aqui já foi admitido. Tá? Eu vou falar. Tá, eu estou aqui, toda hora eu vou e volto. Quem está aqui já foi admitido, viu? Tá? Às vezes é a internet da pessoa, quer entrar e não consegue. A internet, tá? Que está baixa e não consegue, tá bem? Quando você está com a internet mais baixa, você não consegue nem chegar no link do portal. Porque para chegar no link, você abre o portal, né? Vai em várias sessões para chegar, né, no link. E às vezes, quando a sua internet está baixa, você não consegue. Mas não tem ninguém aqui pedindo para entrar, não. Tá aqui, todos estão admitidos, viu? Tá, obrigado. Nada. Então, é importante a gente destacar que precisa existir um equilíbrio entre a patogenicidade de um agente microbiano, tá? O patógeno de um agente microbiano invasor e o sistema de defesa do nosso corpo, que gera doenças e é estabelecido e viabilizado
em um ambiente, tá? Agora sim a Raquel chegou. Admiti ela, a Raquel e a Kaline. Já estão admitidas. Tá bom, obrigado. Ok. Nada. Tá bem? Então, quando a gente fala de biótico, é aquilo que é característico de quem? Dos seres vivos ou que está vinculado a eles. E a biótico refere-se ao meio no qual não há vida, tá bem? Então, vamos adiante. Fatores bióticos são quem, pessoal? A flora, a fauna de um ecossistema, incluindo os seres vivos como quem? Animais, plantas, as próprias bactérias e entre outros. Já fatores que a gente chama de abióticos podem ser exemplificados por elementos como quem? A luz, a água, a temperatura, o pH e o oxigênio, tá bem? Então, esses são os abióticos. Um pouquinho mais adiante, a gente tem uma imagem, tá? Ó, aqui a gente tem micro-organismos presentes na Terra. Aqui, ó. Tá? Esses são os micro-organismos que estão presentes na Terra, olha. Petra, que a gente chama, tá? É a foto, né, de um disco de Petra com germes, tá? E essa forma é como o mundo, né? Aí, micro-organismos, tá bem? Vamos adiante. Então, a gente pode dizer, diante de tudo isso, dessa construção, dessa relação de comunidade, saúde e meio ambiente, que a saúde de uma comunidade, ela é entendida como um estado de bem-estar físico, mental e social de um grupo de indivíduos. Em um território definido, interage com os riscos para o quê? Para o desenvolvimento de doenças, pela exposição de elementos presentes no meio, como quem? Os micro-organismos, tá? Então, tá aí a importância da gente manter o aspecto saúde nas nossas casas, no ambiente em que nós vivemos, porque a saúde de uma comunidade, ela é entendida como bem-estar biopsicossocial, mental também, né? Tá? Então, é importante a gente estar atento a esse território, porque existe uma interação ali entre o homem e os micro-organismos. Então, um ambiente limpo, ele diminui a vulnerabilidade, né, e a proliferação de bactérias, tá? Um ambiente sujo é um ambiente que traz bactérias. Então, de fato, a relação entre ambiente e saúde, ela vem sendo, nos últimos anos, pauta em fóruns nacionais e internacionais que norteiam, acabam norteando medidas como a atenção para a minimização de riscos à saúde humana por condições ambientais inadequadas, de alimentação, de moradia e saneamento básico. Quando nós estamos em épocas mais chuvosas na cidade, muita chuva, que acaba entupindo, né, essas vias de esgoto, acabam estourando, acabam se rompendo, e isso traz, de certa forma, um prejuízo à população, tá? Vulnerabiliza a população, acaba em doenças, as pessoas acabam adoecendo mais. Dependendo do ambiente que você vive, tem um tipo de doença que está intimamente ligado. Por exemplo, ambientes que não tem água potável, uma água limpa para ser consumida. É um ambiente que pode trazer às pessoas
que moram ali, diarreias, tá? Que podem trazer várias doenças de pele, tá? Por conta dessa água. Ambientes insalubres, ambientes sujos, podem acumular bactérias e trazerem várias, dentre elas até a meningite, tá bem? Então, a gente tem que ter essa consciência de que o ambiente que nós vivemos, que nós moramos, ele tem que ser o mais limpo possível, tá? Um ambiente limpo não necessariamente é aquele que você mais limpa, mas pode ser aquele que você menos suja, né? Então, se você evitar jogar lixo, se você evitar tumultuar sujeira, você vai ter um ambiente mais limpo, né? Ou entende-se com uma ideia de limpeza, tá bem? Então, é muito importante porque existe uma relação muito grande do homem, tá, com esses micro-organismos. Então, vamos adiante. Quando a gente fala de saúde, que saúde é o bem-estar biopsico, estar físico, mental e social, a gente precisa pensar na promoção de saúde, tá? Essa promoção de saúde, ela é identificada por um estilo que favoreça melhorias na qualidade de vida. A gente precisa pensar em qualidade de vida, tá? Vamos só admitir quem está aqui, pedindo para entrar, só um pouquinho. A gente precisa pensar em qualidade de vida, pensando num ambiente limpo, uma água potável, as ruas asfaltadas, tá? Longe de esgotos, tá bem? E isso promove saúde e dá qualidade ao indivíduo. Pessoas que moram muito próximas de lixões, né? Estão muito vulneráveis a certos tipos de doenças, muito vulneráveis mesmo, tá? A várias doenças, inclusive. Então, a promoção de saúde, ela é identificada por um estilo que favoreça melhorias na qualidade de vida. E está intimamente relacionada, intimamente ligada com a realização de políticas públicas. E quem é o responsável por políticas públicas? As gestões, prefeitos, governadores, tá? São as gestões. É a questão da gestão. Políticas públicas com o objetivo de quê? Qual é a intenção? Para melhoria nas esferas políticas, assistenciais e educacionais. Tá? Então, a gente tem que pensar na promoção de saúde dentro de uma linha de política pública, porque saúde, ela é um direito de todos e dever do Estado, tá bem? Visto que muitas infecções microbianas, especialmente as intestinais, elas estão relacionadas à condição de higiene e saneamento básico inadequados, tá? É imprescindível, também imprescindível, a tomada de medidas de limpeza e higiene pessoal, das casas, dos alimentos e da água, assim como da comunidade em que nós vivemos, que é o quê? O saneamento, visando o quê? A manutenção e a prevenção da saúde. Então, muitas infecções, tá? Em especial as que são intestinais, elas estão diretamente relacionadas à condição de higiene, à condição de saneamento básico, tá? Inadequado. É imprescindível que se tome medidas de limpeza e de higiene pessoal, das casas, dos alimentos e da água, assim como da comunidade que nós vivemos, tá bem? Uma questão de saneamento de um modo geral, que visa o quê? A manutenção e a prevenção da saúde, tá?
Essa manutenção e a prevenção da saúde, especialmente as infecções microbianas intestinais, estão intimamente relacionadas à medida de limpeza e higiene pessoal das casas, dos alimentos e da própria água, assim como da comunidade em que nós vivemos, tá bem? Então, essa manutenção, ela é muito importante. A gente precisa manter limpo os ambientes em que nós vivemos, em especial os banheiros, cozinhas, tá? Porque isso está intimamente relacionado à nossa saúde, tá? Está diretamente relacionado à promoção da nossa qualidade de vida, tá bem? A nossa higiene pessoal também, ela tem que ser muito bem definida para a gente, tá? Passar o dia inteiro sem tomar banho, não pode, isso não pode acontecer. Você pode acumular micro-organismos ali que podem ser prejudiciais à sua saúde. A gente tem que manter as mãos limpas, cabelo limpo, tá? Tudo isso muito bem limpo. Por quê? Porque a gente pode ter vários prejuízos com relação à nossa saúde. Oi? Passar o dia sem tomar banho é perigoso até a fumir, professora, nas partes íntimas. Sim, isso, claro, as partes íntimas, proliferação de bactérias, isso mesmo. Nos homens, quando você não tem uma boa higiene nas partes íntimas, você está muito vulnerável àquela bactéria chamada de Fournier, tá? Muito comum nos homens, por conta da higiene, está ligado diretamente à higiene. Vamos só admitir quem precisa entrar aqui. Ok, já admitimos. Tá, então, o saneamento, essa manutenção, esse saneamento, ele é imprescindível para a nossa saúde, tá bem? Imprescindível mesmo, tá? Ele se faz extremamente necessário. Só um pouquinho, vamos só admitir quem precisa entrar. Só um pouquinho. Só um pouquinho, pessoal, que eu vou abrir um outro slide aqui. Só um pouquinho que eu já volto. Ok. Então, eu vou apresentar para vocês algumas doenças que elas são causadas por bactérias. E essas bactérias, elas estão no meio ambiente, tá? Vamos lá. Então, doenças bacterianas, infecções da pele, por exemplo. A gente tem a doença antraz. O agente etiológico causador dessa bactéria é um bacilo, tá? O
bacilo anthracis. Qual tipo de contaminação? É a entrada, tá, de endósporos em lesões na pele, tá? Ou inalação dos esporos ou ingestão da carne e derivado de animais que estão contaminados. O anthrax, ele não é transmitido de pessoa para pessoa, tá bem? Você consome o alimento contaminado e acaba se contaminando. O tratamento é por meio de antibióticos que são específicos, tá bem? Existe um controle da infecção animal. Ela é realizada por quem? Por vacinas dos rebanhos, tá? E também de esterilização. A gente até falou na aula passada de esterilização, né? Dos materiais contaminados e a higiene ambiental também, olha. É necessária preocupação no contato, no caso de pessoas com anthrax cutâneo, caso haja muita secreção, usar sabonete e água para lavar as mãos. A gente não pode lavar as mãos só com água. A gente precisa lavar as mãos com água e sabão, tá bem? Só água não é o suficiente para manter essa higiene das mãos. É água e sabão, tá bom? A hanseníase, ela está diretamente ligada a uma higiene pessoal, tá? O agente etiológico é o Mycobacterium leprae, tá? A contaminação é por meio de secreções das vias respiratórias, nariz e boca, e contato íntimo prolongado com o doente sem tratamento, tá? A gente encontra vários artigos onde relaciona-se também a higiene, tá? A higiene corporal. Existe tratamento? Sim, existe. Existe um tratamento, tá? Pela polioquimioterapia, tá? Poliquimioterapia, que é o PQT, associação de medicamentos que evitam a resistência do bacilo e devem ser administrados por, em média, 6 meses ou 1 ano, o tempo do tratamento. Depende muito do caso. Eu já vi pessoas fazerem 2 anos de tratamento para hanseníase, tá? Depende muito do caso. O controle, como o ser humano atua como um reservatório, e alguns casos podem envolver pessoas que emigram de países em desenvolvimento, não necessários, ações de vigilância epidemiológica, controle dos casos e ações educativas na divulgação dos sinais e sintomas, tá? Ainda tem bactérias? Tem bactérias que estão no nosso meio ambiente, né? A gente pegou só algumas, para não ficar muito extenso. Infecções dos olhos, a gente tem o quê? Conjuntivite, tá? Ao agente etiológico, a Haemophilus influenzae, os streptococcus, tá? Pneumoniae, a clamídia, tá? E a neisseria, a gonorreia, tá? É o gonorreae, tá? Os sintomas, de um modo geral, ocorrem secreções, mucopurulenta, vermelhidão, edema, pálpebras ou conjuntiva, dependendo do tipo da conjuntivite, irritação e uma fotossensibilidade, sensibilidade à luz nos olhos. A contaminação da conjuntivite, ela é bacteriana, ocorre por contato com a secreção ocular, tá? A conjuntivite por clamídia e a conjuntivite gonocócicas, elas podem ocorrer por contato com secreções genitais de indivíduos infectados. No geral, todas as conjuntivites, elas podem ser transmitidas por meio de quem? Dedos contaminados, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado, manter essa higiene corporal sempre, tá bem? Existe tratamento? Sim, colírios à base de antibióticos. Aí, qual é o controle? Sempre, cuidados especiais com a higiene ajudam muito a controlar o contágio e a evolução da doença, tá bem? E assim a gente tem N's, tá? Doenças que são bacterianas, que estão no nosso meio ambiente e que a única intenção é atacar o nosso organismo. Aí vai de cada um de nós mantermos esse organismo limpo. A gente tem as bactérias que atacam o nosso sistema respiratório,
coqueluche, tá bem? Já existe vacina contra a coqueluche hoje, mas a coqueluche, há muito tempo atrás, levava muita criança a óbito, tá? Mas existem várias bactérias. Ó, a difteria também já tem vacina, mas a difteria, algum tempo atrás, levou muita criança a óbito. Isso tudo, pessoal, a cólera vive no ambiente, tá? A cólera era uma infecção no trato gastrointestinal, vive no meio ambiente. Então, somos nós que temos que permanecer o quê? Limpos, higienizados, tá? Limpinhos, limpar as nossas casas, para que essas bactérias não se proliferem. Uma vez elas proliferadas, multiplicadas, se for na casa, todo mundo é atingido, tá bom? É causador de várias doenças, tá bem? Até aqui, pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário? Pessoal? Oi? Por mim tá tudo bem, professora. Obrigada, professora. Felipe. Oi. Quando a senhora falou na vacinação de rebanho, na prática, isso quer dizer o quê? São as vacinas que são aplicadas nos rebanhos contra aquela febre aftosa, tá? Quando o rebanho não é vacinado, ele acaba sendo um agente proliferador de doenças, porque ele está vulnerável a várias infecções. A carne fica contaminada, tá? E aí isso acaba vulnerabilizando o homem, porque a gente consome carne vermelha, em especial a carne bovina, né? A gente consome esse tipo de carne. Então, se a carne está contaminada, nós estamos vulnerabilizando os nossos organismos, tá? Por que alguns infectologistas usam a expressão, assim, imunização de rebanho? Por que alguns infectologistas, o quê? Utiliza a expressão, porque, vamos supor, para que se passe da pandemia, é necessário que ocorra a imunização de rebanho. Por que essa expressão dessa forma? Imunizar é vacinar. Imunizar é vacinar. É manter vacinado, manter em dia esse calendário vacinal. Imunizar é vacinar. Quando você ouvir a palavra imunizar, é vacina. Associa diretamente à vacina, tá? Mas é porque ele estava se tratando de seres humanos. Por que ele usou a expressão rebanho? Eu não ouvi isso, você viu isso onde? Mas rebanho de animais, no caso, né? Não de pessoas. Deu a entender que, falando assim, questão de quantidade, entende? Que para se superar uma pandemia, se faz necessário que várias pessoas sejam infectadas e ocasione imunização natural. Ele usou a expressão de rebanho. Peraí, é o seguinte, vamos lá. Você está falando do Covid-19. Existem duas vias, tá? De imunização. A natural, que é aquela que você contrai o vírus, tá bem? E a via artificial, que é quando você se imuniza pela vacina, tá? Estima-se que, em média, 70% dessa população vai contrair o Covid-19. Então, quando chegar a essa estimativa, a tendência disso tudo é cair, essa curva cai. Por quê? 70% vão estar o quê? Imunizados, já pegaram a doença e já criaram anticorpos para tal. É nesse sentido, a linha de raciocínio é essa, tá? Pelo menos tudo que a gente tem lido e estudado é nesse sentido, tá? Ele pode até ter se referido a rebanho, mas voltado para a quantidade, tá bem? Porque quando você fala de pessoas, é grupo, tá? É grupo, tá bem? Grupo, é tanto que quando você vai falar da doença, você divide as pessoas em grupos de risco. Quem é o grupo de risco? Idosos, quem já tem comorbidades, tá? Certo? É grupos quando você fala de pessoas, tá bem? Quando você fala de rebanho, é o número de animais
você está se referindo ao número de animais da mesma espécie, tá? E esses animais da mesma espécie, eles estão o quê? Agrupados e controlados pelo homem, tá? Quando você se refere a pessoas, você se refere a grupo, tá bem? Eu entendo que é nesse sentido. Eu nunca vi eles tratarem rebanho para pessoa. Estou ouvindo agora você falar, mas nunca vi, né? Tá bem? Certo? Ok. É tanto que o coletivo de pessoas, tá? É grupo, é multidão, é bando de pessoas, multidões de pessoas, grupo de pessoas, tá? Quando você trata de rebanho, é realmente de animais, mas quem tem o controle sobre isso é o homem, tá? Mas aí, professor, eu acho que o que foi que quiseram dizer é porque fala em imunização em rebanho, é porque foram muitas pessoas imunizadas. Eu estava dando uma olhada aqui no Google, aqui, justamente procurando esse termo, e existe, é um termo normal, e quando se trata em questão de vacinação, né? Mas quando você fala imunização em rebanho, você tem que pensar que a gente também tem a imunização do rebanho pela febre aftosa. Se você se refere, o termo não é errado, é um termo coletivo. Porém, quando você vai falar de pessoas, o que soa melhor é que você se refira a grupo de pessoas, a bando de pessoas ou a multidões de pessoas, levadas ao quê? A um processo de imunização natural porque contraíram o vírus. Entendeu? Pelo menos é isso que eu tenho entendido no que eu tenho lido, tá? E olha que a gente tem lido muito sobre isso, viu? Ok, mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Perguntas, dúvidas? Um outro detalhe também importante para a gente falar é quando a gente se refere a essa imunização de rebanho, a gente se refere a essa imunização, tá? Realmente é um termo usado na infectologia, mas é uma imunização em grupos, tá? Em grupos, tá bem? São expressões que são usadas, mas de imunizações em grupos, tá? Porque a gente também tem os rebanhos que são imunizados contra quem? Febre aftosa. E quando a gente fala de imunização em pessoas, a gente tem que ver se é de forma direta ou indireta. Se é pela contaminação do vírus, tá? Ou se é pelo meio artificial. Se receberam vacinas pelo vírus atenuados, tá? Ou se foi pelo método natural. Tá bem? Até aqui, pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta? Eu queria saber se vocês têm interesse em que a gente corrija as atividades que estão na apostila de vocês. Que a gente corrija para liberar o gabarito. Tem interesse ou vocês já fizeram aquelas atividades que vem na apostila? Eu tenho interesse. Tem interesse, né? Então, só um pouquinho que a gente vai liberar o gabarito, tá? Então, a gente vai precisar liberar o gabarito da unidade A1, vocês já devem ter feito, né? A unidade 1. E a 2 também? 4.1, né? Não. Eu digo o gabarito da 1, a unidade 1 inteira vocês já têm, né? O gabarito? Não foi passado gabarito, não. Não, porque a gente não passa gabarito, a gente corrige as atividades. Uhum.
É o que eu estou perguntando para vocês. Vocês já devem ter feito a unidade 1, então vocês já devem ter esse gabarito, certo? Certo. Ou precisa Professor- corrigir também? Se for aquela que eu fiz hoje, não vi gabarito, não. Tá bom, só um pouquinho então, que eu vou corrigir. Peguem a apostila de vocês para a gente corrigir, tá? Vai começar pela Eu só unidade abrir 1? aqui, vou fechar. Oi? Vai começar pela unidade 1? É, pela unidade 1, a 1, a 2 e a 3. A 4, hoje que eu iniciei a 4. Aí eu vou Tá bom. corrigir a 1, a 2 e a 3, tá bem? Tá, beleza. Só um pouquinho, que eu vou só abrir aqui. Vou fechar aqui, porque eu vou abrir um outro, tá?